Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar-vos o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção e a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. A cada dia que nós vivemos nessa terra, nós vivemos com os nossos olhos no céu, na esperança e expectativa de vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Porque essa promessa foi deixada por Cristo aos seus discípulos, falando que um dia voltaria aqui a essa terra, buscar os seus filhos para viver com Ele por toda a eternidade. Nós ansiamos por esse momento, esperamos esse dia glorioso, esperamos o céu se abrir e queremos ouvir o nosso nome ser chamado pelo nosso Deus. Muito bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 19, o versículo 1 e o versículo 2. Assim diz o Senhor: compra uma botija de oleiro e leva contigo algum dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Nom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. O Deus que nós servimos é o Deus da graça. O Deus que nós servimos é o Deus do amor, é o Deus da segunda chance. Mas ao mesmo tempo nós não podemos nos esquecer em momento algum que o Deus da graça, o Deus do amor, é o Deus da justiça. Ele é um Deus santo, ele oferece o seu amor, ele oferece a sua graça. Mas quando ele entende que o seu filho não aceita a sua graça, nem muito menos o seu amor, ele agora então apresenta a sua justiça. Deus tinha usado todos os métodos, encenações, para tentar tocar no coração da tribo de Judá e dos israelitas. Mas eles estavam com seus corações trancados. Por mais que o profeta Jeremias encenasse, falasse e vivesse solteiro, não era suficiente para mover o coração daquela nação. Agora Deus estava na iminência de permitir que inimigos viessem, levassem o seu povo, pessoas fossem mortas, crianças fossem mortas, em decorrência de viver uma vida em desobediência e não dar ouvido à voz do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1, Deus então estava agora determinando que Jeremias deveria levar um grupo de homens, os anciãos, os mais experientes, os mais respeitados. Eram aqueles que tinham nas mãos a responsabilidade de conduzir o povo do Senhor. Eles deveriam ser levados ao vale de Inom. Era o vale da vergonha, porque ali no vale de Inom as crianças estavam sendo sacrificadas ao deus Marduk. Eles não estavam dispostos a sacrificar a sua vontade para servir ao Deus Criador dos céus e da terra, que estava disposto a abençoá-los em todas as áreas da sua vida, mas estavam dispostos a entregar os seus próprios filhos ao Deus Marduk, num ritual pagão idólatra que ofendia ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus, nesse momento, estava disposto a permitir que inimigos viessem, punisse o seu povo, porque eles estavam com seus corações trancados a viver no pecado e na malícia. Jeremias capítulo 19, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Nom, mas o vale da matança. Aquele vale onde os israelitas estavam levando os seus filhos para matar os seus filhos, oferecer a Moloque, um deus pagão. Aquele vale não mais seria chamado de vale de Tofete, nem vale de Inom, porque naquele mesmo lugar, ali os filhos do Senhor perderiam as suas vidas. Não as crianças, mas os pais que levavam os seus filhos para oferecer ao deus Moloque. Quando os babilônicos viessem, seria mesmo ali no vale de Inom, no vale de Tofete, que as famílias, que os pais seriam completamente destruídos, levados à morte, em decorrência da sua própria desobediência. Quando os babilônicos viessem, a situação do povo de Deus seria tão difícil. E isso foi registrado por Joséfo no ano 70, que os judeus que estavam dentro da cidade, por não terem comida, não terem água, eles passaram a matar os seus próprios filhos e comer a carne das crianças. Deus, nesse momento, estava trazendo essa profecia sobre o seu povo, porque eles eram um povo rebelde, um coração duro,
não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. Deus, através do profeta, estava falando no versículo 12 que essa cidade se tornaria uma cidade de Tofete, porque muitas vezes os israelitas, quando estavam sacrificando os seus filhos, eles tocavam os tambores, para que as pessoas ao redor da cidade não pudessem ouvir o sofrimento e o grito das crianças. Deus também nesse momento estava dizendo: quando os babilônicos vierem, ninguém irá ouvir o grito de vocês, vocês irão clamar, mas não haverá ninguém que possa socorrer vocês em decorrência de todo o pecado, de toda malícia, de todo o mal, de ter tampado os seus ouvidos em ouvir a voz do Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, tinha sido rejeitada pelos deuses criados pelas mãos humanas. Muitas casas eram construídas com um terraço plano. Muitos israelitas durante o dia estavam dentro de casa devido ao sol escaldante, mas no período da noite eles ficavam em cima do terraço para adorar os astros, as estrelas e a lua. A adoração profana contra Deus era declarada. Deus já não mais podia suportar tamanha aberração. Deus da graça, o Deus da misericórdia, tinha chegado ao seu limite. Nesse momento, de fato, era necessário que os seus juízos caíssem, porque olhando para essa terra, era difícil encontrar um justo, um íntegro, um homem que vivesse de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que, por alguma razão remanescente que estava entre o povo de Deus, agora nesse instante, pelo fato de ter silenciado, eles também queriam que arcar com as mesmas consequências dos infiéis. Podemos observar no versículo 14 que após o profeta Jeremias ter levado os anciãos para o vale de Inom e ali ter encenado o que de fato iria acontecer com o povo do Senhor, era a voz de Deus falando que a iminência da destruição do seu povo estava muito próximo. Eles agora voltaram mais uma vez para o templo, para o lugar onde aqueles sacerdotes e anciãos trabalhavam, para eles apresentar a toda a nação os juízos que viriam cair sobre o povo do Senhor. Jeremias, mais uma vez, diante de toda uma nação, ele repetiu tudo aquilo que ele tinha falado para os anciãos, mas nesse momento ele fala agora para toda uma nação. O objetivo era mexer com o coração do povo. A graça de Deus tinha chegado ao seu final e o juízo do Senhor estava na iminência em cair sobre todo um povo rebelde. Deus, antes de derramar o seu juízo sobre essa terra, ele envia os seus profetas. Ele levanta testemunhas. Ele faz com que as pessoas tenham sonhos. Ele revela o coração daqueles que são justos. Deus quer salvar a todas as pessoas. Mas quando ele compreende que o coração dos seus filhos estão completamente trancados, travados, e não estão dispostos a ouvir a sua vontade, ele agora então derrama os seus juízos, ele derrama aqui o seu furor, ele derrama a sua ira, para que aqueles que estão sobre essa terra reconheçam que ele é santo, e ele é puro, ele é justo, e ele espera a justiça daqueles que querem um dia receber a salvação. Os primeiros juízos de Deus foram derramados sobre o seu povo no ano 586, quando Babilônia invadiu Judá e Jerusalém. Mas a segunda destruição se deu no ano 70, quando Vespasiano invadiu também Judá e Jerusalém e destruiu o que tinha sobrado. Quando nós menosprezamos a palavra do Senhor, o que de fato nos resta é sofrimento, dor e perseguição. Se nós queremos viver uma vida feliz, é necessário buscar ao Senhor. Mas quando nós damos as costas para o Senhor, o que nos cabe é morte, dor e sofrimento. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Mas a graça de Deus, o juízo do Senhor tem limite. Chegará um dia em que o próprio Deus irá derramar sobre essa terra os seus juízos. Aqueles que amaram ao Senhor serão protegidos, mas aqueles que menosprezaram a palavra do Senhor, os flagelos do Senhor, o juízo de Deus serão derramados sobre essa terra. Não há ninguém que possa escapar do juízo do Senhor. Não há reis, não há presidente, não há governante, não há príncipe, não há dinheiro, não há poder, não há beleza que possa livrar desse grande dia do Senhor. Somente aqueles que amaram a Deus, somente aqueles que viveram em fidelidade ao Senhor, somente através desse requisito é que poderão ser isentos de todo o juízo de Deus. Mas aqueles que menosprezaram ao Senhor, menosprezaram a Deus, esses irão pagar um alto preço em ter dado as costas para o Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser exclusivamente do Senhor, queremos amá-lo a cada dia, queremos viver para Ti com todo o nosso coração. Permanece ao nosso lado, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade.
É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.